Gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando desse evento tão importante. Como foi dito, o Dr. Davi Uipi não pôde comparecer, teve um compromisso com o governador no interior do Estado. E eu vou falar desse tema que é tão importante. Lembrar que a abordagem de doenças sexualmente transmissíveis, ela é sempre uma abordagem ampla e muito difícil, porque além de fatores físicos, ela envolve também uma série de eventos sociais e comportamentais que precisam ser abordados. Para a preparação dessa aula, então, embora o tempo seja tão curto, eu procurei buscar o que é abordado na literatura. Embora esse assunto nós tenhamos poucos artigos disponíveis, ele é abordado dentro de três amplos temas diferentes. Em primeiro lugar, a ocorrência de doenças sexualmente transmissíveis entre os atletas, e aqui particularmente entre os jogadores de futebol, a transmissão de DST relacionada aos grandes eventos, e lembrar que nós estamos aí às vésperas de uma Copa do Mundo no nosso país. E dos três temas, o que eu acho, de certa forma, mais importante é o uso do futebol como instrumento na prevenção e na conscientização a respeito das DSTs para a população em geral. Com relação à existência das doenças sexualmente transmissíveis e principalmente da AIDS entre os esportistas, eu trouxe aqui 3 exemplos notórios de atletas muito importantes que se revelaram HIV positivos, né? O Magic Johnson, o Greg Louganis, que foi um medalhista olímpico de ouro no salto ornamental, e o Tommy Morrison, que era um lutador de boxe, inclusive falecido ano passado. Lembrar que, mesmo antes da AIDS, nós temos um caso muito famoso no Brasil, que é o caso do Heleno de Freitas, grande jogador do Botafogo, que foi até tema de filme, e que faleceu num manicômio acometido por sífilis terciária. Existem poucas publicações, na verdade, abordando a prevalência de DST e de AIDS, particularmente entre os jogadores de futebol. Na literatura, um dos melhores artigos que nós temos foi esse aqui, que foi feito no nosso meio, que ele aborda a compreensão e a prevenção desse tipo de doenças entre jogadores de futebol juniores. É interessante que nessa abordagem, nós temos que ver, como eu disse para vocês, as DSTs elas envolvem não apenas fatores médicos e físicos, mas também uma série de fatores sociológicos e comportamentais. A abordagem dessa população tem que levar em conta que o futebol ele é encarado como uma atividade tipicamente masculina e, numa cultura como a nossa, ele é considerado até fundamental na construção do gênero. Esses praticantes de futebol, eles têm uma sensação de invulnerabilidade, seja porque são homens jovens e praticantes de atividade física intensa, o que aumenta a sensação de virilidade e de invulnerabilidade dessas pessoas. Isso associado, nós sabemos que esses jovens, muitos vêm de uma condição social extremamente desfavorável, o que associa tudo isso à falta de informação que essas pessoas trazem da sua formação de base. É interessante que essa pesquisa, feita entre jogadores de futebol, mostrou que, dentre essas pessoas, o método anticoncepcional mais utilizado era o coito interrompido, ou seja, que não oferece nenhuma proteção contra a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. E é interessante também que essa pesquisa mostrou que 68% dos jogadores não conheciam outras doenças além de AIDS e gonorreia. Só para lembrar para vocês, nós estamos notando um aumento muito grande na incidência de sífilis entre essa população jovem. E é incrível que a maioria das pessoas não conheciam, por exemplo, uma doença como a sífilis. Apesar disso, 89%, conheciam bem as vias de transmissão do HIV. Muito interessante também que foi abordado nessa pesquisa como esses jogadores encarariam um colega portador do HIV. E é interessante que a maioria deles aqui, quase 90%, consideraria muito perigoso jogar com um atleta sabidamente HIV positivo, e mais da metade, 52% deles, chegavam a considerar perigoso dormir no mesmo alojamento que esse atleta, mostrando que ainda dentro da prática esportiva, um portador de HIV/AIDS ainda carrega um grande estigma e que isso pode trazer uma grande dificuldade, tanto na abordagem diagnóstica quanto de tratamento desse jogador. É importante, então, que o médico do esporte que lida com esse jogador esteja extremamente atento às atividades de prevenção. É extremamente necessário esclarecer para essas pessoas os mecanismos de transmissão de doença. Como eu falei para vocês, particularmente no nosso meio, é importante lembrar que muitos desses atletas vêm de uma condição social desfavorável, com uma falta de formação básica a esse respeito. É muito importante que o médico faça o reconhecimento precoce dos sintomas, porque o diagnóstico precoce ele é fundamental para evitar a transmissão da doença e iniciar o tratamento imediato. Com relação à vacinação,
Lembrar que nós temos disponíveis vacinas contra 2 tipos de doenças sexualmente transmissíveis, que são a hepatite B e o HPV, e é recomendado a vacinação da população jovem. E é fundamental também que se conheça a profilaxia pós-exposição. Tanto uma possível exposição traumática, desencadeada pelo contato aí com um atleta que HIV positivo que esteja sangrando, mas também nós temos hoje, autorizado pelo Ministério da Saúde aqui no Brasil, a profilaxia pós-exposição sexual. Então, se o atleta teve conhecimento que teve esse contato com uma pessoa que é portadora, por exemplo, de HIV, é possível hoje fazer a profilaxia pós-exposição. Então, é necessário que você tenha a confiança do seu atleta para que ele fale isso para você e você possa, então, agir nessa profilaxia. Como eu falei para vocês, a abordagem dessa população tem que levar em conta todos esses aspectos culturais e também o preconceito. Com relação a um possível atleta portador de HIV, lembrar que a doença hoje ela é controlável, então não há nenhum impedimento à prática esportiva em qualquer atividade por um atleta possivelmente portador do HIV. O que acontece é que, claro, nós temos que ter conhecimento de possíveis vias de transmissão. Por exemplo, um atleta desse que tiver um sangramento, esse sangramento deve ser contido o mais rápido possível e, claro, todo o cuidado deve ser tomado com relação à precaução de contato, uso de luvas, esse tipo de coisa. Um outro tema que ele é discutido na literatura, e é muito interessante trazer isso para vocês, é a preocupação com relação à transmissão de DST na ocorrência de grandes eventos. Porque você tem uma grande migração de turistas para assistirem esses eventos, e é acreditado que isso gera principalmente uma demanda por sexo pago, sexo profissional, e isso poderia levar a um aumento na transmissão de DST. É muito interessante que isso é citado como uma preocupação dos organizadores desde as Olimpíadas de 2000 em Sydney. Para todos os eventos que ocorreram desde então, isso é citado na literatura como uma preocupação dos organizadores. No entanto, 2 estudos que foram feitos, um na África do Sul e outro na Nova Zelândia, eles vão contra essa tendência. Por quê? Esse estudo ele avaliou profissionais do sexo durante a Copa do Mundo da África do Sul e mostrou que não houve aumento na incidência de doenças sexualmente transmissíveis nessa população quando comparado o período do evento com o período anterior e posterior. E um estudo bastante parecido, realizado na Nova Zelândia, durante a Copa do Mundo de Rugby, também não mostrou nenhuma relação entre a ocorrência do evento esportivo importante e uma maior incidência de DSTs na população. Porém, como isso é citado como uma preocupação tão importante, ainda permanece a dúvida se pode haver alguma relação ou não. E dentre esses assuntos que são abordados, talvez o que eu considero mais importante, porque tem um impacto social enorme, principalmente, por exemplo, na África, onde a AIDS é uma doença endêmica e o futebol é tão querido, é o futebol como um instrumento na prevenção de DSTs. É importante colocar para vocês que isso tem importância comprovada, como eu vou citar aqui para frente. Lembrar que nós estamos, primeiro, lidando com uma atividade com grande aceitação. Qualquer atividade que eu vou fazer, que eu coloque futebol no meio, as pessoas vão comparecer de boa vontade. E lembrar que nós estamos lidando com ídolos, que são modelos de comportamento com enorme ressonância na população e que tudo o que eles fazem e o que eles dizem é um exemplo, é aceito. Esse estudo é muito interessante, é uma meta-análise que foi levantar a eficácia das atividades esportivas utilizada como sistema de prevenção na transmissão do HIV. E é muito interessante que essa análise mostrou que essas intervenções baseadas na prática esportiva, elas sim mostraram benefício como instrumento principalmente para a prevenção de AIDS. Por quê? Elas levam ao aumento do conhecimento da infecção pelo HIV. Como eu disse, a gente está lidando com uma atividade de grande ressonância, com pessoas de grande ressonância, leva à diminuição do estigma, aumenta a capacidade de comunicação sobre a doença e as formas de infecção, e também, uma coisa que é muito difícil de se conseguir com uma estratégia comportamental, é o aumento no uso de preservativos, que esse tipo de estratégia consegue levar também. Essa é uma declaração do Peter Piot, que é um grande estudioso de HIV e de transmissão de HIV, que ele conclui que sim, o futebol, principalmente o futebol, desempenha um papel importante na África com uma atividade relacionada à prevenção do HIV. Eu trouxe essa foto para mostrar para vocês, porque eu acho que ela exemplifica como nada o que eu estou falando. Essa foto foi tirada em 1989, antes que se tivesse qualquer tratamento disponível para o HIV,
E quando esses pacientes carregavam um estigma enorme, ninguém queria chegar perto, ninguém queria tocar essas pessoas. Nessa ocasião, a Dayana ela fez uma visita a um hospital de pacientes com AIDS em Londres e ela tirou essa foto apertando a mão de um paciente com HIV. Essa foto correu o mundo e, com esse gesto tão simples, ela contribuiu de forma histórica para diminuir o estigma dessas pessoas. Eu trouxe essa foto porque os nossos atletas de futebol, eles são celebridades tão famosas e tão queridos quanto a princesa Diana. Então, lembrar que eles podem ter um papel muito importante, tanto nas atividades de prevenção, quanto na diminuição do estigma da doença entre a população em geral e entre os próprios atletas em geral. O que eu tinha a dizer, muito obrigada.